Oi, gente, voltei com vídeo de maquiagem. Não é um tutorial, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira, né? Por isso que eu peço para que as pessoas não levem a mal. Eu vou fazer como eu me maquiava antes e como eu me maquio agora, né? Deixando bem claro que não existe uma fórmula certa de se maquiar, cada um se maquia da maneira que se sente bem, né? Mas, né, é só pra ver a minha evolução, como que eu fui mudando com o tempo. É muito estranho, né? Gravar vídeo assim falando. Ai, eu morro de vergonha. Fora esse barulho daí de fora aqui. Ó, gente, eu peço desculpa desde já. É que eu moro numa rua principal, sabe? E passa muito carro, tem muita gente, muito vizinho, muito cachorro, muito tudo. Então por isso que eu evito gravar vídeo falado. Mas vocês entendem, né? Então, aí agora eu vou começar. Esse lado, que eu acho que... Eu vou até fazer esse lado que tem um pouquinho menos de imperfeição no rosto. Eu vou gravar como eu me maquiava. E agora desse lado eu vou me maquiar, eu vou fazer como eu me maquio agora. Eu vou começar pela limpeza da pele, porque antes... Só que eu não sei como que eu vou separar o rosto ainda. Antes, eu não passava nada desse lado. Eu tacava a maquiagem do jeito que tava. Aí hoje, o que que eu faço? Eu uso esse leite de colônia. Depois disso, hidrato a pele. Espero dar uma secadinha. Enquanto vai secando, eu vou fazendo... Eu queria muito fazer aquele negócio dividido no meio, mas se eu passar a base, acho que vai virar uma bagunça. Daí eu tenho medo de fazer isso. Mas aí eu depois, nem que depois no final eu reparto o rosto no meio. Hoje em dia eu faço uma sobrancelha com o triozinho de sobrancelhas da Ruby Rose. O meu tá só o pó da carcaça, né? Como vocês podem ver. Aí eu uso essa corzinha aqui do meio, que ele é um marrom expresso, um marrom mais frio. Aí eu dou uma babadinha e começo a preencher a sobrancelha. Depois que eu faço isso, eu delimito a minha sobrancelha com corretivo. A gente, liguei o flash pra dar uma melhoradinha aqui na maquiagem. Aí eu venho com uma máscara incolor. É que agora ela tá preta de tanto eu passar na sobrancelha. Mas aí eu pego e venho passando assim, ó. Que daí, se precisar dar uma esfumada, ele já dá uma esfumada. E já coloca os pelinhos que precisam no lugar. E antes, como que eu fazia a sobrancelha antes? Antes, eu usava um lápis de olho normal. Eu vou até usar um lápis igual eu tinha antes, que não adianta eu usar um lápis bom, igual eu uso agora, pra fazer, sendo que antes eu não tinha, né? Eu pegava um lápis assim, desses que vendem nas lojinhas de 99, tá até com o negócio aqui, mas já não dá pra ver mais. E aí, o que que eu fazia? Eu fazia isso, gente, que hoje me dá agonia. Eu pegava e preenchia a minha sobrancelha de lápis preto.
Ó, essa maquiagem que eu vou fazer, essa maquiagem, ela é bem a minha versão 2012, tá? Não é muito antiga, porque se fosse antiga, já viu, né? E lembrando que eu também não tinha sobrancelha nesse formato. Eu usava a sobrancelha bem fininha, sabe? Eu vou ver se eu consigo achar uma foto minha pra deixar aí pra vocês. Mas eu deixava a minha sobrancelha bem fininha, né? E ia contornando ela. E aí depois, o que que eu fazia? Hoje em dia, eu dificilmente eu uso base na minha sobrancelha. Eu prefiro usar corretivo só, porque eu não tenho também a pele tão ferrada. Agora que tem umas espinhazinhas aqui, mas eu não costumo usar base hoje em dia. E hoje eu uso primer. Também é um primer, tá vendo? Esse aqui é um blur da Natura, que eu uso somente na... Vou pegar aqui. Aqui não tá podendo, né? Tá gastando à toa. Eu uso somente na zona T do meu rosto. E na onde eu sinto um pouquinho mais de oleosidade e tal. E onde eu sinto que eu tenho os poros um pouquinho mais dilatados. Né? Que é no nariz. Aqui abaixo dos olhos. Não abaixo dos olhos bem, sabe? Tipo aqui, ó. Nessa área aqui. Um pouquinho na testa pra dar uma... Ele não figura tanta oleosidade. Na verdade, ele é mais pro blur mesmo, ó. Pode ver que já deu até uma suavizada no vermelhinho aqui da espinha. Antigamente, eu usava base. Porém, eu usava base, qualquer base. Usava uma base, às vezes, ruim, bem ruim. Usava aquelas bases... Eu vou até usar uma da Vult, mas não que a da Vult seja ruim. Mas a Vult tinha uma base ruim, que era aquelas bases de vidro da coisa, sabe? Que ela vinha com uma espátulazinha na ponta. E aí, o que eu fazia? Eu tenho até essas espátulazinhas aqui, só que essas espátulas aqui é de outra coisa, mas é bem parecida. A espátula assim. E aí, eu pegava a base. Só que a base vinha dentro, né? E aí, eu pegava com a espátula e ia espalhando essa base no rosto. Eu arrastava um pingo de base no rosto inteiro. É que eu tô olhando ali porque eu tô olhando no espelho. Que aqui na câmera não mostra muito. Eu vou colocar um pouquinho mais, mas eu não colocava não, gente. É só porque faltou mesmo aqui. Daí eu vou colocar aqui um pinguinho no nariz, um pinguinho aqui no queixo. Hoje em dia, como que eu faço? Eu dificilmente uso base. Mas o que que eu faço? Hoje em dia, eu uso ou a esponjinha, ou eu uso esse pincel flat top. Ou às vezes eu uso ele primeiro, e depois uso a esponjinha pra dar acabamento. Porque eu não curto muito base, não. Eu uso só de vez em quando. O que que eu faço no rosto de cá? Eu aplico o corretivo, não muito. Só um pouco, desculpa. Só um pouco e na onde tem manchinhas, né? Mas eu não aplico muito não, ó. Eu aplico bem pouquinho, ó. Só pra... Porque é mais suave um pouco do que a base. E aí, eu venho em batidinhas. Porque, ó, por mais que eu não tenha muita imperfeição na pele, mas percebe que quando a gente passa um corretivo, ó, dá uma limpada embaixo, dá uma luminosidade na pele que do outro lado não tem, ó.
entendeu? Aí eu uso assim, né, o corretivinho, subo na pálpebra também, né, e faço assim. Hoje em dia, com pó solto, quando não tinha pó solto, eu usava talco Johnson, mas agora eu uso esse pó solto, Microfinish Powder, pó translúcido da Playboy, na cor 3, que é um tom mais amareladinho, que combina mais comigo. E eu coloco assim. Tá vendo? Coloco aqui, nessa parte da olheira. Sempre coloco aqui embaixo, mas eu vou ter que colocar na metade, né? Por causa do coiso. E na testa. Também vou ter que colocar só na metade, fica parecendo uma doida. E coloco no nariz também. Quero ver como que eu vou dividir esse nariz no meio. No caso, eu colocava mais no centro, mas como, né, a gente tá fazendo negócio que não tem como colocar bem centralizado o pó no nariz. Enquanto esse pó tá descansando, eu faço o meu olho, mas aí eu vou colocar o pó já da próxima coisa. Qual era o meu erro? Eu não usava esse pó eu uso já normal, mas eu tinha um outro pó, eu usava na verdade qualquer pó, de qualquer marca, né? Aí o que era o meu erro? Era a esponjinha. Não é nem tanto a esponjinha em si, mas o que eu fazia com ela. Porque eu pegava esse pó e eu vinha arrastando esse pó aqui, ó. Eu vinha arrastando, sabe? E geralmente era um pó bem mais branco que minha cara. Aí eu pegava e arrastava o pó. E qual que é o problema de você arrastar o pó? É porque vai mexer tudo que tá embaixo. Ainda mais antes, no meu caso, que eu usava uma base bem ruim, a base não tinha aderência. Essa base ainda que eu usei hoje, ela é uma base boa da Vult, sabe? Mas antes, eu usava uma base ruim, entendeu? Ó, e eu usava uma base ruim, entendeu? E não passava tanto pó, assim, agora que eu tô passando, mas eu já tô me levando, ó. Mas eu passava pouquíssimo pó, o que fazia eu ficar grudando nas pessoas, marcando as pessoas. E o olho? O que vamos fazer no olho? Hoje em dia, eu sempre uso uma sombrinha bem delicadinha no olho, né? Mesmo quando, às vezes, eu não quero fazer muita coisa no olho, aí o que eu faço? Pego essa sombra expresso de tom frio, principalmente no inverno, ó. E aí, com essa sombra, faço um esfumadinho no côncavo. Só isso. Assim, tipo, quando eu quero dar uma carinha mais de saúde, mas não quero fazer uma maquiagem, sabe, elaborada, esfumadão e tal. Ó, eu passo a sombrinha assim, em movimento de vai e vem. Lembrando, gente, que sombra não se sobe até o final da sobrancelha. Ela vai, você coloca no côncavo e vai esfumando, passa um pouquinho, mas você sempre tem que deixar um espacinho de pálpebra fixa aqui em cima, pra você dar uma iluminadinha, entendeu? Porque aí, você fazendo o contraste fazendo uma sombra no côncavo, iluminando aqui em cima, aí você dá a impressão de profundidade aqui no côncavo, entendeu? Que a gente não tem, entendeu? E vai tirar a impressão de olho inchado, sabe? Que algumas pessoas têm, no meu caso também. Ó, pode ver a diferença, que já deu, parece que é um pouquinho mais fundo esse meu olho. E o que eu fazia nesse meu olho aqui, né? Eu tinha paletinhas cintilantes, sabe? Daquelas bem baratinhas, da Jasmine, da Jasmine na época, daquela Tango, acho que é T&W, não sei se é assim que se fala.
Mas era uma paletinha, inclusive a minha da Jasmine, ó. Era uma paletinha bem parecida com essa aqui, ó. Não tinha nenhuma cor de sombra opaca. Era tudo 3D, assim, ó. Tinha essas esponjinhas de passar no olho, que até vinha na base mesmo. Na base não, que vinha na própria sombra. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma esponjinha decente de limpa aqui nas minhas coisas. Aí eu pegava uma cor, né? Que eu pegava uma cor que eu queria, tipo, combinando com, supor, eu pegava uma roupa minha e falava assim, ah, eu vou usar uma roupa azul hoje. Não, uma roupa azul? É, uma roupa azul. Então, aí eu escolhia um tomzinho, ó. Tem esses 3 tons de azul. É que aqui vai aparecer outra cor, eu acho, na foto aqui, ó. Tem 1, 2, 3 tons de azul. Aí eu vou escolher esse azul mais escuro. Nossa, essa sombra é bem farelenta. Só passei aqui e já deu ruim. Aí eu colocava sem aderência nenhuma. Deixa eu pegar o espelhinho, porque eu sou meio cegueta. E aí eu colocava essa sombra colorida. Só que eu colocava essa sombra até o meu côncavo. Tipo, deixava assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixava assim a sombra, tá vendo? Nesse único espaço, nesse limite. Eu não ia nem até o côncavo. Eu ia só até a dobrinha do meu olho mesmo, ó. Porque se eu fosse até o côncavo, eu iria mais aqui em cima um pouquinho, ó. E eu não, eu ia só na onde o meu olho dobrava mesmo. E aí hoje, o que eu prefiro usar? Hoje eu não sou muito das cores. É muito difícil alguém me ver usando sombra colorida, né? Então, se eu fosse usar uma sombrinha dessa paleta pra fazer uma maquiagem, tudo, eu usaria uma sombrinha mais neutra, né? Eu usaria, no caso, essa daqui, ó, que é uma sombrinha meio champanhe, tá vendo? Aí eu usaria ela, aplicaria ela aqui na minha pálpebra móvel, né? Até o côncavo, não iria até apenas a pálpebra fixa. É que agora eu esqueci, gente. Eu coloquei aqui, ó, sem nada. Ela nem é capaz dela nem aderir. Eu colocando ela sem nada, na hora que eu esfumar, é capaz dela sumir um pouco. Mas eu sempre coloco, às vezes, um primerzinho, passo corretivo, alguma coisa pra limpar a região e pra dar aderência na sombra. E eu vou com ela até só 2/3 da minha pálpebra, tá vendo? Chegou no finalzinho, aqui eu paro essa sombra, volto com o pincelzinho esfumar e esfumo as bordinhas, ó. Pra ela não chegar e pá, assim, ó, tá vendo? Marcado. Pra ela ir, tipo, ela ter um degradê, ela ter, sabe? Ela não ter nem início nem fim no meu olho. Então, eu começo aqui dentro primeiro, tá vendo? E depois eu volto com o pincel com um pouquinho mais de sombra e venho no finalzinho da sombra Eu dou batidinhas. Meu Deus do céu, o que é isso? O povo não tem noção, né? E dou batidinhas, ó. Vou dando batidinhas arrastadas. Eu não vou fazer o vai e vem igual eu fiz aquela hora. Eu dou batidinhas arrastadas. E assim, olha, sozinho ele já vai dando uma esfumadinha. E o que eu faço? No final do meu olho, eu uso uma sombra. Se eu não usar o preto, eu uso uma sombra café no final do meu olho, que é pra dar um pouquinho mais de profundidade no olho, ó. Vou pegar essa sombra aqui, que ela é café, mas ela é um café forte, ela não é o expresso, igual a sombra que eu usei em cima. Ela é escura, tá vendo? Ela até parece um preto, mas ela não é um preto. Aí eu coloco ela, tipo, como se fosse deitadinha, assim, e faço tipo um Vzinho no canto externo do olho, ó. Subo ela no côncavo, aqui, mas não no côncavo inteiro, só na parte externa do côncavo também, fazendo um Vzinho,
aqui, ó. Tipo assim, ó, assim e assim. Tá vendo? Ó. Essa maquiagem não é igualzinha que eu usei no meu aniversário, mas é bem parecida, porque as pessoas me perguntaram muito como eu tinha feito e elogiaram bastante a maquiagem. Aí eu volto com aquele pincelzinho. Às vezes, eu volto primeiro com ele sem nada, ó. E aí, eu dou uma esfumadinha. Tá vendo, ó? Volto agora com o pincel com um pouquinho de sombra e coloco ele bem em cima, ó. Só que essa sombra, ela é meio ruinzinha, pode ver que ela tá até, tipo, meio querendo sair. Essa sombra cintilante. Ela não é muito boa, não. Daí a gente já vai esfumando com um movimento bem singelo mesmo, sabe? Daí a gente limpa o pincel e vem nas bordinhas da sombra, ó, fazendo um movimento circular para a sombra ir crescendo de forma esfumada, tá vendo? E eu falei que não ia ser um tutorial, né? E aí, o que eu faço agora? Eu venho com uma sombra clarinha, mas não eu não venho com uma sombra 3D, eu venho com uma sombra cintilante, ó. Com essa sombrinha aqui, que ela é tipo... ela não é um branco, ela não chega a ser um brancão, sabe? Ela é clarinha, mas ela não é um branco. E aí, essa parte que eu falei pra vocês que é importante, ó. Que é um espaço aqui, ó, pra iluminar essa área rente à sobrancelha, ó. Tá vendo, ó? Que vai dar uma impressão de limpeza aqui embaixo, sabe? Que não tá tudo bagunçado, tudo desorganizado, entendeu? Vai dar um arzinho de limpeza aqui embaixo. E, gente, eu fazia isso, viu? Acreditem se quiser, só que vocês não imaginam como e com o que eu fazia essa limpeza na minha sobrancelha. Vocês vão ficar indignados a hora que vocês verem. Ó, eu volto, sempre quando eu venho com um pincel, eu volto com outro pra arrematar, tá vendo? Ó, minha maquiagem ficou mais cintilante do que opaca, né? Mas tudo bem. Aí, o que eu fazia? Eu tinha uma sombra igualzinha a essa, igualzíssima. É essa sombra furta-cor, asa de borboleta da Vult, ó. Tá vendo? Eu tinha uma sombra dessa. Eu já fiz isso, gente, pra ir pra escola às 6 horas da manhã. E o que eu fazia? Eu pegava o pincel de esponjinha, sempre fica um restinho na tampa. Eu pegava o restinho da tampa e fazia esse crime que eu vou fazer agora, que vocês vão ver. Eu pegava essa sombra e passava por toda essa parte aqui. É que eu acho que eu não vou ter foto assim, tipo, dessa maquiagem em si que eu já fiz, sabe? Eu vou ter, acho que só foto. Eu não tô brincando, gente, eu não tô exagerando, não tô nada, eu fazia isso. É que eu não vou ter foto, assim, porque naquela época eu não era muito não tinha celular bom, assim, não tirava muita foto e tal. Mas era bem assim que eu me maquiava. Eu tô passando assim, mas daí eu vou coisar porque eu deixava um pouquinho mais claro, né? Assim, eu não deixava tão forte, né? Daí eu vinha com o dedo, assim, pra dar uma tirada, né, um pouquinho. Sério, gente, eu já cheguei pra escola às 6 horas da manhã com uma maquiagem dessa. Eu tinha uma amiga minha, na época, que ela tirou uma foto minha uma vez. Eu tava com uma maquiagem parecida com essa, só não sei se era azul. Mas faz tanto tempo que eu acho que ela nem deve ter mais essa maquiagem, essa foto, na verdade. Aí, tudo que eu passava, eu ia passando o dedo, eu ia tirando tudo. Mas era só pra dar um charminho, um brilhinho aqui em cima. Gente, acreditem, eu ia pra escola assim, eu saía assim, quando eu saía com meu marido.
né? Ainda aqui, ó, até deu uma esfumada na sombra azul. Mas no tempo, né, não esfumava não. E é porque essa sombra azul é bem esfarelenta, então é fácil de esfumar. Mas, ó, ficava assim. Mais ou menos assim, ó. Teve um tempo que eu dei uma melhoradinha e tal na maquiagem. Teve tempo que eu era bem pior que isso. Que eu não usava cor nenhuma, que eu usava só lápis preto na pálpebra inteira. Era um terror. Eu gostava muito de delineado. Hoje em dia, eu sou meio ruim de fazer delineado, né? Mas aí eu uso essa canetinha da Make Be ou a minha outra que eu tenho da Natura, que ela é essa tortinha aqui assim, ó. É um delineador flex. Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa. Calma aí. Ó, tá vendo? Eu começo bem fininho e conforme o meu olho vai arredondando, eu vou aumentando um pouquinho pra ir de encontro com esse tracinho que eu fiz inicialmente, ó. Geralmente, eu erro no segundo olho, no primeiro eu faço bem feito. Aí, agora eu ligo um tracinho no outro. É que eu tô mais acostumada com aquela outra caneta do que com essa. Que a outra ela é mais anatômica na hora de pegar, né? Mas, e essa daqui já tá bem velhinha. Já tá até meio seca já. Pois, aí o que eu fazia? No outro olho, eu não tinha delineador de caneta, né? Nessa época nem tinha. O delineador que tinha, pior que ele ficou meio... Peraí, meu delineador abriu. O delineador que eu tinha era aquele... O delineador que tinha na época era aqueles da Avon. Só que eu nunca fui... Eu nunca fui muito adepta daqueles delineadores. Eu tinha um, eu passava no pincelzinho pra passar no rosto. Mas nessa época, eu não usava delineador ainda. Eu usava o meu lápis. Deixa eu diminuir, coisar ele aqui. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o contorno do olho, igual eu fiz do delineado. Vixe, eu vou precisar de um apoio aqui, peraí. Só que eu peguei o pior olho pra fazer isso, porque eu tenho uma marquinha de viuvinha, aí é ruim. E ainda o lápis já tá ruim, não tá pigmentando. E eu, gente, eu já conhecia o delineado de gatinho. Só que como que eu fazia esse delineado de gatinho? Eu simplesmente só puxava assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer no espelho maior. Eu preciso ver se eu acho foto pra mostrar pra vocês não duvidarem da minha pessoa. Ó, tá vendo? Eu só fazia um tracinho puxado assim e tava linda. E passava o lápis de olho por dentro. E hoje em dia, como que eu passo o lápis de olho? Eu passo por dentro às vezes. Só que eu dou uma borradinha também por fora do olho. Gente, eu tô olhando aqui, olhando lá, porque eu uso aqui, mas aqui é difícil de eu enxergar. Então, o meu norte é o espelho grande que tá atrás de mim. Aí, ó, eu passo bem rente
por fora, tá vendo? Já deu uma super diferença, né? Feito isso daqui, o que que eu faço? Eu venho com a sombra, com o pincelzinho pequenininho que eu usei aquela hora, com a sombra café escuro e selo o lápis. Pra quê? Pra não escorrer igual esse aqui vai escorrer mais tarde. Agora eu pego um outro pincel, um pincel mais fofinho, curtinho também, só aquele mais fofinho. Deixa eu ver se eu acho um aqui, assim mais ou menos. Venho na sombra expresso, ó, e nas bordinhas dessa outra sombra eu esfumo, tá vendo? Pra não ficar marcado, não ficar marcação, não ficar aquele negócio feio e grosseiro aqui embaixo do olho. Pra, tipo, o mesmo esfumado de cima dar continuidade embaixo. Agora é a máscara de cílios. Antes eu usava máscara de cílios, aprendi bem tarde usar máscara de cílios, usava até colorida. Eu tinha uma, agora eu não tenho mais. Acho que eu joguei fora. Mas eu usava, só que eu só dava uma passadinha assim, ó. Com medo de acabar a máscara de cílios. E só em cima também. Nada de máscara de cílios embaixo. Os cílios de baixo não merecia ser pintado. Igual eu vejo até hoje. Eu ainda vejo muita gente que não pinta. Não que seja obrigatório. Mas, poxa vida. Ele foi feito para alguma serventia, né? E quando a gente pinta ele, eles ficam tão bonitos, tão presentes. E não custa nada pintar, né, gente? Eu vou usar essa, que eu não gosto muito de usar, da Natura, porque ela é bem molhada, sabe? E não é a prova d'água. Só que essa aqui vai ser boa hoje, pra eu poder tirar ela, mas eu tô com medo dela cagar minha maquiagem, porque eu me borro toda pra passar. Daí eu venho embaixo aqui. Eu nem capricho muito, gente. É só pentear, colorir e dar um destaque. Eu venho com o pincel de pó e simplesmente varro aqui, ó. Esse pó que tá descansando aqui desde a hora que a gente começou a pele. Ah, e às vezes eu vou fazer hoje um detalhinho aqui que eu faço. Eu pego o pincelzinho, venho na sombra que eu usei no começo e eu pinto bem aqui, ó, no comecinho do olho aqui, pra dar um charminho a mais. Pego aqui um pouquinho em cima da sombrinha. Que eu passei aqui. E boa. Tá vendo? Fica lindo. O que eu usava antes na minha pele, que eu não uso agora? Deixa eu ver. Ficou bom até. Eu usava um batom rosa. Eu não tenho mais esse batom, obviamente. Ó, eu tinha um batom rosa parecido com esse daqui, ó. Só que esse... Ai, cheiroso demais. É da Natura. O outro eu não lembro, acho que era da Natura também. Só que ele era numa embalagem toda branca. Branca? Era branco aqui. E a tampinha era transparente e ele era mais compridinho. Ó, esse batom aqui, ele é mais compacto, ó, ele é bem pequenininho. E o que eu fazia? Eu pegava esse batom e carcava na bochecha. Eu vou pegar o coisinho aqui, porque na câmera ele não dá pra ver direito. Eu pegava esse batom e carcava na bochecha assim, desse jeito. Vocês estão vendo, né? E o que eu fazia depois? Eu vinha com o dedo e com batidinhas arrastadas, que não era nem com batidinha pra não tirar o que tava embaixo.
com batidinhas arrastadas, eu vinha puxando assim. E deixava mais aqui, ó, tá vendo? Onde eu não subia com o rosinha. Eu vinha, tipo, só na bolinha, na onde a gente dá o sorrisinho assim. E ficava esse patati patatá. Gente, eu deixando bem claro, mais uma vez, que eu não estou zoando, sabe? Nessa coisa, eu estou fazendo realmente como eu me maquiava há 8 anos atrás. Hoje em dia, eu contorno. Pra quê? Porque eu tenho o meu rosto bem gordinho e eu gosto de dar uma afinada, né? No rosto, dar uma sombra pro rosto. E o que eu faço? Vocês estão vendo que aqui, onde eu passei o corretivo e esfumei, ó, ele ficou clarinho. E bem aqui no meu zigomático, onde tem esse cabelinho, ele fica mais escuro, fica uma sombra. Então, ó, bem aqui o buraco do meu zigomático, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Daí, o que eu faço? Eu faço isso e aplico contorno. Geralmente, agora eu gosto de aplicar mais pra cima um pouquinho, ó, do que pra baixo, né? Eu aplico primeiro. Ó, apliquei. Pode ver, gente, que parece que fez um 3 aqui no meu rosto. Parece que essa parte afundou, tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no meu maxilar. Ó, tá vendo? Venho no meu maxilar, no queixo. Faço um contorninho assim, pra ficar com o queixo mais saliente. Na papadinha. Ó, vocês estão vendo que deu, parece que subiu aqui, ó, o queixo, ó, e aqui já não, tá vendo a diferença? E agora eu volto esfumando aqui. Pra tirar as marcações. Eu venho com um pouquinho e aplico rente à raiz do cabelo, ó. Bem rapidinho, com batidinhas. Sabe, ó, tá vendo? Mas não muito, é bem pouquinho, só pra fazer uma sombrinha. Aqui, pra dar uma diminuidinha na testa. Olha, pra vocês verem a diferença, vai ficar mais visível, acho que na hora que eu partir meu rosto. E o blush, né, que eu usava um batom de blush. Hoje em dia eu uso um blushzinho rosinha queimado, que é o que eu mais gosto. Pego esse blush, faço a carinha de metida, tá vendo? Aplico primeiro aqui, depois eu subo com esse blush, mas tipo, né, gente, com parcimônia. Aplico no topinho do nariz e um pouquinho assim no queixo. Ah, e eu esqueci de afinar o nariz também, que eu faço com o contorninho, que eu dou uma afinadinha no nariz, né? Porque aqui nascemos desprovida de um nariz de rinoplastia, né? Não que meu nariz fique fabuloso, né? Porque a gente faz o que pode, né? Mas já dá uma ajudada um pouquinho. Ó. Fiz isso aqui. Tá vendo? Aí eu venho com outro pincel assim, ó, achatado. Ele é achatado, ó, gente. Achatado, que ele encaixa super bem aqui no meu nariz. Aí meu olho ficou lindo, hein? E, tá vendo? Iluminador, mas o meu iluminador, ele tá fraquinho, preciso comprar um mais potente, inclusive. E, ó, coloco bem em cima do osso aqui que a gente tem, da maçã do rosto, ó. Bem em cima do osso mesmo. Pra dar aquela iluminadinha
básica. Se bem que eu não gosto muito também, muito iluminador, sabe? Tipo, muito iluminado. É bom esses mais fraquinhos, que a gente vai montando camadas, a gente vai dosando a intensidade. Porque aqueles que é muito pá, nossa senhora, parece que a gente às vezes comeu um frango frito e se borrou inteira. Eu vou passar mais na lateralzinha do nariz aqui, mas não seria na lateral do nariz, tá, gente? Ele seria... Cadê o pincel? Ele seria bem no centrinho mesmo do nariz. Mas como tá dividido no meio, né? E às vezes eu passo um pouquinho aqui, mas é bem difícil. Porque fica parecendo que a gente comeu alguma coisa gordurosa e tá com óleo na cara. Antes eu tinha pavor, gente, pavor de batom escuro. Eu não usava. Eu tinha muito dos gloss, sabe? Desses gloss assim da Avon e tal, ou de lip balm, igual esse meu aqui que tá só no cotoquinho, ó, da Maybelline. Aí às vezes o que eu fazia? Quando eu queria uma corzinha, eu pegava o mesmo batom que eu usava no rosto e dava só umas leves batidinhas, sem me preocupar se tava combinando com a cor de cima com a cor de baixo. E aí, eu fazia isso aqui, ó. Tá vendo? Fazia isso aqui só pra dar um coradinho na boca. Nossa, com a minha boca machucada. Fazia isso aqui. E aí eu pegava um gloss, só que agora eu não tenho gloss. E passava aqui. Nossa, tá mole, meu batom vai quebrado. Pra dar um brilhinho na boca. É que esse aqui meu já tá bem rosinha, que às vezes eu passo ele em cima dos batons. Mas era assim, gente, que eu usava. Hoje em dia, que batom eu usaria com esse olho? Quem me viu, né, nas minhas redes sociais já sabe que hoje em dia eu não temo mais ao batom escuro. Eu gosto. Principalmente no inverno, eu acho que essa maquiagem aqui, por ela ter tons expressos, marrons frios, ela super combina com o inverno e com um batom escuro, né? Mas também eu uso com batom clarinho e tal. Eu não sou muito ligada nesse negócio de estação pra usar maquiagem, não. Eu uso o que eu quero, na hora que eu quero, do que eu gosto. Nossa, eu fiquei parecendo um sorvete napolitano, né? Uma coisa que eu esqueci, gente, é do pó. Eu passo o pó sim. Só que era pra ser antes, né? Mas agora eu vou passar depois, não tem importância. Aí eu venho com um pó, assim, mais da corzinha da pele. Esse aqui ainda até que tá um pouco rosado pra mim, aí tá parecendo bem claro, mas ele não é tão claro assim, não. Aí eu venho com pó e selo o rosto inteiro. Na verdade, eu faço isso depois que eu tiro o pó solto, né, do rosto. Mas aqui é só pra mostrar pra vocês como que eu passo. Eu passo bem pouquinho, tanto que nem some o resto das coisas. Aqui no vídeo não aparece tanto a maquiagem, né? Daí depois nas fotos que eu tirar, daí vocês veem. Ó, o batom deu uma secadinha. Tá vendo? E é isso aqui, ó. É desse jeito que eu fazia minha maquiagem. Eu não tinha esse cabelo também, né? Eu não cuidava muito do meu cabelo. Mas, assim, eu vou dividir o rosto aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês o rosto dividido, né? Pra vocês verem como que fica. Ó, gente, vemos claramente que aqui a gente não tem muita noção de fazer as coisas retinha, de meio mesmo. Mas aqui é só pra dar uma separação, uma divisão, né?
E aí, me contem o que vocês acharam do vídeo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, você dê like, porque aí vocês curtindo o vídeo, o YouTube entende que vocês estão gostando, que vocês recomendam, e o vídeo vai espalhando, 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 espalhando pela plataforma e tal. Compartilha com alguém que você acha que precise ver um vídeo desse, às vezes pra dar risada, pra lembrar também do jeito que a pessoa se maquiou, se maquiava antes, se maquia agora, né? E se inscreve no canal, que aí a gente vai trazendo novos vídeos, aos poucos eu tô voltando, né? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô subindo um vídeo pro canal, um vlog, inclusive uma coisa super diferente, né, do que eu tenho trazido aqui. Eu vou tentar trazer mais vídeo falado, que não seja acelerado com música, porque aqui, que eu não falei pra você, tem muito barulho, então acaba tirando meu foco, por isso que eu acabo fazendo assim, desse jeito. Ai, acabou a bateria do meu celular. Mas é isso, gente. Então, dá um like aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. E é isso, é nóis. Um beijo. Tchau.